Olá a todos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Referências, tanto para os ouvintes do Spotify como para os ouvintes do YouTube. Espero que todos vocês gostem deste episódio. Este episódio é sem mais nem menos sobre um dos maiores poetas que já existiu na humanidade. Um dos maiores poetas não só de Portugal, mas como de todo o mundo. Estou a falar de Fernando Pessoa, sem dúvida, é uma referência no mundo da poesia, é uma referência no mundo da escrita, é uma referência na literatura portuguesa. Foi um homem incrível, fenomenal. Eu amo a obra dele, eu amo a obra de Fernando Pessoa. É dos meus poetas preferidos, sem dúvida, eu adoro a obra de Fernando Pessoa. Antes de passar a falar aqui um bocadinho sobre o Fernando Pessoa e sobre sua obra, irei declamar alguns poemas dele. E já agora, antes disso, já que estamos aqui a falar de poesia, aproveito para dizer, para quem ainda não sabe, eu também tenho um livro de poesia, que é Textos e Poemas de Sossego e de Conforto. Quem estiver a ouvir aqui a partir do YouTube, eu vou deixar na descrição um link do meu livro para vocês, poderem saber daquilo que eu estou a falar. Que é aqui no Spotify, quem estiver a ouvir a partir do Spotify, não sei muito bem como é que isso se faz, podem sempre ir ao YouTube, ver lá, ou então à minha página de CMCP, ou então à minha outra página, na autora, que foi lá todas as informações. Mas se calhar, para ser mais prático, vão à página de CMCP no Instagram. E depois, a partir da página de CMCP, vão à página que está lá até na biografia, a página na autora, para ser mais simples, se calhar é o melhor. Bem, então vou primeiro, antes de falar de Fernando Pessoa, como eu estava há bocado a dizer, vou então declamar alguns dos poemas que Fernando Pessoa escreveu, poemas esses que são magníficos, ou seja, fiz uma seleção dos meus poemas preferidos para declamar aqui um bocadinho para vocês ouvirem. Não sei se já conhecem, já devem de conhecer, porque é um dos autores mais conhecidos aqui em Portugal, inclusive até eu já estudei algumas das obras de Fernando Pessoa, já estudei alguns dos poemas de Fernando Pessoa. Mas pronto, é sempre bom relembrá-los porque é uma obra mesmo incrível. Vamos lá, então fiquem aí a ouvir e obrigada por estarem a assistir ao podcast. Não se esqueçam de subscrever se estiverem no YouTube e de seguir se estiverem no Spotify. E num caso e no outro, de interagirem com o vídeo, que é sempre uma grande ajuda com o vídeo, ou melhor, com o áudio, né? Porque um podcast não mete vídeo, mete áudio. Então bem, fiquem aí. Mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por caçar, para que fosses nosso. Ó mar, valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Este é um dos meus poemas preferidos porque retrata a essência de ser português. Eu sinto-me orgulhosa cada vez que o leio e releio, já o li várias vezes. Aliás, eu acho que todas as pessoas conhecem este poema, eu acho que todas as pessoas, tal como eu, se sentem orgulhosas ao lerem, sentem-se orgulhosas porque, não sei, mas neste poema Fernando Pessoa lembra-nos aquilo que é ser português, é ser um povo de coragem, ao fim e ao cabo. Foi graças à bravura dos marinheiros que Portugal chegou mais além, que o nome de Portugal foi espalhado pelo mundo. Foi graças à coragem deles que tudo aconteceu de bom neste país já há muitos anos. Por isso, eu acho que este é um dos poemas que mais enaltece Portugal, que mais enaltece a história portuguesa, que mais enaltece a história de Portugal, a história do povo português. E eu acho muito bonito da parte de Fernando Pessoa ter feito um poema a homenagear homens de tanta coragem, homens tão corajosos como os descobridores portugueses. E também acho muito bonito da parte de Fernando Pessoa ter também falado nesse poema das pessoas que esperaram por estes descobridores portugueses, das pessoas que estiveram aqui em Portugal à espera, que estiveram aqui em Portugal tristes com a situação, porque sentiram saudades das pessoas que partiram para o mar, é natural. Eu acho que neste poema, Fernando Pessoa, como é que eu ia te explicar, para além de enaltecer a nação, ainda falou um bocado de história, falou do ponto de vista tanto dos que partiram, ou seja, falou tanto relativamente àqueles que partiram para descobrir o mundo, como aqueles que ficaram. Eu acho que foi muito bonito da parte dele mostrar as duas partes, porque de facto houve duas partes sim na história. Nessa altura houve aqueles que partiram naquela incerteza, sem saberem o que é que iria acontecer a seguir, que deve ter sido muito duro para eles,
E também houve aqueles que ficaram sem saber o que iria acontecer, aqueles que partiram, e também teve de ter sido igualmente duro. Eu acho muito bonito Fernando Pessoa neste poema ter falado de ambos os lados, ao mesmo tempo que enalteceu a nação portuguesa. Achei um poema lindo mesmo, um dos mais bonitos que existe, sem dúvida. A autopsicografia, Fernando Pessoa, Ortónimo, o poeta, é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Eu amo este poema, é um dos meus preferidos. De Fernando Pessoa, é um dos meus poemas preferidos, sem dúvida. E neste poema, o tema que principalmente é elaborado por Fernando Pessoa neste poema é a distância que existe entre a emoção real e a emoção literária, que se formos a ver é bastante, porque há uma grande diferença entre aquilo que se escreve, entre aquilo que se sente, entre aquilo que se percebe, tem basicamente a ver com isso. E, além do mais, também tem a ver com o facto de a poesia ser uma estética, ser algo elaborado, não é algo que uma pessoa chega ali e faz logo, é algo que é feito com cabeça, não só com emoção, mas também com racionalidade. É um dos meus poemas preferidos exatamente por causa disso, porque Fernando Pessoa explica a essência da poesia, aquilo que é ser poeta e também, em parte, aquilo que é ser leitor de poesia, aquilo que é ser leitor, ou seja, ele aborda o ponto de vista dos dois lados no poema. Eu acho incrível este poema, muito honestamente, e acho que foi muito bem pensado por Fernando Pessoa, muito bem trabalhado. Acho que a temática é excelente e o próprio poema também está incrível. Faz uma pessoa refletir bastante sobre a diferença que existe entre a emoção literária e a emoção real. Eu, pessoalmente, a primeira vez que o li, fiquei logo com essa ideia que existe uma grande diferença e fiquei a perceber melhor essa questão graças a este poema. É um poema que transmite conhecimento, acima de tudo, o que eu acho incrível. Todas as cartas de amor são ridículas. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi ao meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as escritoras que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera, no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Eu conheci este poema recentemente, eu não o conhecia muito honestamente. Já tinha ouvido falar, mas eu também não estudei este poema. Estudei outros poemas, mas este não. Mas recentemente ouvi falar nele e fui pesquisá-lo por curiosidade, porque pronto, fiquei curiosa, assim que o vi, né? E fui lê-lo. Achei de facto muito bonito, a minha opinião sobre ele é que é muito bonito, porque de facto é exatamente isso que é o amor. É algo exagerado, algo que quando nós sentimos, só nós é que sabemos como é que é. Torna-se às vezes até ridículo, às vezes aos olhos das outras pessoas, porque existe uma grande contradição entre aquilo que parece racional e aquilo que é emocional. Enquanto uma pessoa gosta de alguém, às vezes não percebe e deixa-se levar um pouco pelo exagero, mas isso faz parte. Aliás, o exagero é uma das coisas que mais faz parte daquilo que é o amor. E esse exagero às vezes torna-nos patéticos, torna-nos ridículos. Às vezes agimos assim de uma forma mais parva, por assim dizer, quando estamos apaixonados. E neste poema fala exatamente sobre isso. Eu acho este poema que descreve exatamente aquilo que é quando estamos apaixonados. Eu, pessoalmente, às vezes, quando estou apaixonada e me está timidez junto, eu não consigo dizer algo assim, pronto, não consigo expressar-me, por assim dizer, aquilo que sinto de uma maneira menos parva, por assim dizer. E às vezes nem chego a dizer, mas pronto, sinto que às vezes um bocado de modo parvo, por assim dizer, quando estou apaixonada por alguém. Mas tento sempre, pronto, ser racional. Mas eu acho que se percebe também, de facto, quando uma pessoa está apaixonada. Acho que se percebe porque a pessoa começa a agir de uma forma mais patética, por assim dizer, quando está com outra pessoa. Isso faz parte daquilo que é o amor. Isso faz parte. E
deste poema faz-nos refletir bastante sobre isso. Percebemos que não somos os únicos que agimos pateticamente quando estamos apaixonados. Quase toda a gente faz isso, uns mais, outros menos, uns mais discretamente, outros menos discretamente. Eu pessoalmente tento ser discreta, mas não sei se sou assim muito discreta, mas pronto. É basicamente isso. O amor, quando se revela, Fernando Pessoa, ortónimo. O amor, quando se revela, não se sabe revelar, sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente, cala, parece esquecer. Mas se ela adivinasse, se pudesse ouvir e olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quando sente, fica sem alma, nem fala. Fica só inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe, o que não ouço contar-lhe, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Este é também um dos meus poemas preferidos de Fernando Pessoa, é sem dúvida um dos mais bonitos na minha opinião, porque fala exatamente daquilo que é quando nós estamos apaixonados, não dizemos nada à outra pessoa e esperamos que a outra pessoa quase que por milagre adivine aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos. Queremos que a partir dos nossos olhares, a partir dos nossos gestos, adivine. Mas infelizmente nem sempre acontece isso. Às vezes as pessoas não adivinham, às vezes as pessoas não sabem mesmo, nem fazem ideia o quanto são importantes para nós e às vezes isso é um bocado triste. Fernando Pessoa não foi apenas um poeta, foi vários poetas num só. Ele, ao longo de sua vida, criou diversos heterónimos. Eu acho isso fascinante. Eu acho que Fernando Pessoa, sem dúvida, que revolucionou a poesia aqui em Portugal, e não só. Porque como é que uma pessoa se lembra de criar várias pessoas e com escritas tão distintas umas das outras? Os heterónimos de Fernando Pessoa, cada um escreve à sua própria maneira. Isso é fascinante, porque eu, pessoalmente, eu não conseguiria. Eu também escrevo poemas, tudo, mas eu escrevo, pronto, sempre, ou seja, sempre baseado em mim. Agora, como é que ele conseguiu, além de fazer poemas baseados nele próprio, para se dizer, como é que conseguiu fazer pessoas com maneiras tão distintas de escrever, inventar histórias para cada uma das pessoas? Eu acho isso fascinante, muito honestamente. Vou agora falar aqui um bocadinho dos heterónimos dele. Para isso, eu fiz aqui algumas anotações que vou consultar. Pronto, vocês vão ver que estou aqui um bocadinho a ler, mas pronto, é isso. Eu anotei aqui, frases curtas também. Eu anotei aqui que Alberto Caeiro é o poeta da natureza. É o simples e direto, o mestre de todos. Ricardo Reis, não sei se sabem, quer dizer, devem de saber porque quase toda a gente conhece. Ricardo Reis até tem um livro inspirado nele, escrito por José Saramago, né? Mas como eu estava a dizer, o Ricardo Reis é o mais clássico, racional e tem influências grego-romanas. Álvaro de Campos é o mais intenso e moderno, com explosões emocionais e uma feia futurista. E depois também há o próprio Pessoa, ou seja, o ortónimo, é mais filosófico, introspectivo e irónico. Para além destes heterónimos, houve muitos outros, mas estes são sem dúvida os mais conhecidos de Fernando Pessoa. Quando falo em outros heterónimos, estou-me a referir, por exemplo, a Bernardo Soares, que também teve alguma relevância na obra de Pessoa, especialmente no livro de Sossego, e também de outros heterónimos que tiveram uma menor relevância, como António Moura, Rafael Baldaia, entre outros. Neste episódio, como eu adotei mais a dinâmica de falar sobre heterónimos e sobre poesia, já que estou a falar de Fernando Pessoa, um dos maiores poetas que já existiu aqui em Portugal, eu resolvi focar mais na obra dele do que na vida pessoal dele. Cada episódio eu adoto uma dinâmica diferente. Mas espero que tenham gostado deste episódio e espero que já agora tenham curiosidade também em ler os poemas de Fernando Pessoa. Se já os conhecerem ainda melhor, se ainda não os conhecerem, leiam a sério, porque são poemas incríveis. É uma obra muito bonita e sem dúvida é dos poetas, é dos melhores poetas que já existiu e muito honestamente se calhar nunca irá existir outro poeta assim tão bom como ele e como outros poetas que também existiram, dos quais gosto muito e se calhar irei falar nos outros episódios. Vemo-nos no próximo episódio. No próximo episódio irei falar sobre uma série. Deixem nos comentários que série é que acham que é. Vou dar aqui uma pista. É uma série que eu já vi. Vocês também se calhar já viram. Muita gente conhece e muita gente adora.
Dava na Netflix antigamente, eu não vi na Netflix, consegui ver na televisão, na altura, mas deixa aqui essa pista. Beijinhos e vemos no próximo episódio. Não se esqueça de subscrever o canal e dar like no vídeo, caso estejam a assistir no YouTube e caso estejam a assistir este episódio via Spotify. Não se esqueçam de seguirem e para começarem a ouvir sempre este podcast, que eu acredito que vão aprender muito com este podcast. Beijinhos!